Olá, meu nome é Rosana, eu sou professora, pedagoga, educadora religiosa e também sou contadora de histórias. A história pode ser lida, encenada, contada. Quando o contador de histórias conta uma história, na verdade ele se conta. Contar histórias é um encontro de humanidades. Quem ouve promove o encontro da sua história com a história de quem conta. A história nutre as percepções de quem conta e de quem ouve. A história é sempre muito agradável porque a alma precisa ser hidratada de infância, já que temos uma necessidade muito grande de pureza, aprendizagem e realização. Histórias nos alimentam de honra e de dignidade. Mas o que é uma boa história? Primeiro, uma boa história precisa ter repertório. Uma boa história tem criatividade. Quando eu conto uma história, eu tenho que estar aberta para o novo. Eu preciso escutar o que vem de novo junto com essa história. Uma boa história é um lugar vivo que nós formamos à medida que a história vai sendo contada. Tem uma função clara na cultura. O bom contador de história precisa ir atrás da história. Esse movimento traz vida, pois toca o coração de quem ouve. Uma boa história deve permitir experiência. Para isso, o contador de história deve viver a história e permitir quem ouve vivê-la também. E o que o contador de história deve considerar? Que a história guarda e difunde conhecimento, que uma boa história vem de alguém que conta com o coração aberto, vem de um plano de elaboração, vem de um contador que se escuta contando, tem técnica, exercita a contação da história, ouve outros contadores de história e uma boa história oferece a quem ouve o que as pessoas mais necessitam. O contador de história precisa conhecer a história, precisa se apoderar do enredo da história. Conhecer, saber e usar o encadeamento deve marcar a entonação, a característica das vozes. E se a história for lida, é preciso que se incorpore também as ilustrações. A história é muito rica, porque ela ajuda a criança a entrar no mundo da linguagem, da escrita e da imaginação. Por isso, é muito importante que o contador de história envolva as crianças enquanto ele conta a história. Faça com que a história seja interativa. Assim, quando for contar uma história, prenda, capte a atenção das pessoas que vão ouvir você. Construa com suas palavras, com sua entonação, com a sua contação, as cenas onde acontece a história. Conte, gerando e aliviando tensão. Mantenha o foco naquilo que realmente é importante para a história. Preste atenção na lógica dos acontecimentos e mantenha o foco nisso também. Faça com que a sua história seja conclusiva, tenha um fim e encaminhe para isso. Use sua voz, use seu corpo. Não tenha vergonha, fale através do seu corpo, dos seus gestos, do seu olhar. Interprete a sua história. Mas se você ainda não tem muita habilidade, pratique. Conte na frente do espelho. Memorize. Seja verdadeiro na história. Seja autêntico. Tenha domínio do ambiente. Facilite a interação sua com o ouvinte. Responda de acordo com o público. Inclua quem ouve na sua história. Para muitos, contar história é um dom, mas também é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida. Não tenha medo e deixe a vergonha de lado. Seja um bom contador de histórias e comece agora. Que Deus nos abençoe.